E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, mas também que é muito básico para quem quer falar inglês e muito importante para quem é de uma área técnica, que são os números ou os numbers. Então, vamos aqui na minha apresentaçãozinha. Numbers in English, the basics. Então, vamos ver como é que a gente fala um número em inglês, primeiramente do 1 até o 99. Então, começando a primeira dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Então, esses são os números de 1 a 10. Agora, continuando. 11 é 11, 12 é 12. Agora, do 13 ao 19, a gente nota um certo padrãozinho. Acompanha aqui comigo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entendeu como que funciona? Do 13 ao 19, a gente tem sempre esse teen no final. Então, de novo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Beleza? A partir daí, a gente tem as dezenas. Então, vamos aqui para a próxima linha. Do 10, 20, 30 até o 90. Como que fica nas dezenas? Então, 10 é o 10, como a gente já falou. 20 fica no inglês britânico, fica 20. Mas no inglês americano, ele meio que come esse T e a gente fala 20. Você pode falar 20. Então, você tem a opção de falar com o inglês britânico, que é 20, ou inglês americano, que é 20. Ele só corta esse T, esse último T, e fala 20, de uma vez só, 20, 20, 20. E aí continua, 30, 30, ou 30, 40, 40, 50, 60, 70. Então, se for ver aqui, esses que tem o T em negrito aqui, até o 70, o 70, você pode comer esse T, o inglês americano come esse T e junta o N com Y. Então, de novo, 20, 30, 40, menos no 50 e no 60, que não tem como você tirar esse T que fica errado, né? Então, fica 50 e 60. E no 70, ele corta o T e fica 70, 70. Pro 80, você fala 80, 80. É um pouco diferente. Ele tira esse T, mas ele fala 80. E pro 90, ele fica um pouco diferente também. Você não vai falar 90, você vai falar 90, 90. Como se fosse... Ué, mas não é igual o 9? Não, o 9 é 9. 90 é 90, 90. Então, de novo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Beleza? Então, essas são as dezenas de 10 até 90. Agora, para o português, quando a gente quer falar 21, 22, 23, a gente fala 20 e 1, 20 e 2, 20 e 3. No inglês não tem isso. Ele fala só assim, 21, 22, 23, 31, 32, 33, que é igual tá aqui, ó. Por exemplo, 21, 21. Você coloca um hífen entre as duas. 21, 22, 23, 34, 45, 56, 67. E aí, 99, 99, 99. Então, esses são os números em inglês de 0 a 99, beleza? A partir do 99, o que vem? Vem as centenas.
que é 100, 200, 300, 400. Então, em português a gente fala assim. Como que a gente fala em inglês? Em inglês a gente fala 100, 200, 300. E o que é esse 100 em inglês? Esse 100 é o 100. É o 100. 100. Então, se você quiser falar 100, fala 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400. E aí vai, 500, 500, 600, 700, 800, até o 900, que é o 900. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente falar junto. Então, por exemplo, 207. A gente fala 207. Como é que é 207 em inglês? 207. Igual em português que a gente fala 207. Em inglês a gente fala 207. And 7. O E é and. 207. Beleza? 483. Como que fica em inglês? 400. 400. 483. 483. 483. 741. Como que a gente fala? 741. 741. E aqui você vai fazendo até chegar no 999. Como que é o 999? 999. 999. Beleza? A partir de 999 vem o que? O 1000. Como que a gente fala os milhares em inglês? Você vai pegar o número e somar com 1000. Colocar um 1000 na frente, que é o que a gente está vendo aqui. 1000. 1000, 2000, 2000, 3000, 3000, 4000, 4000, 9000, 9000, 10.000, 10,000. E aí isso se repete sem fim, vai se repetindo. Por exemplo, 50.000, 50,000, 99.000, 99,000. 99.999. 99,000, vírgula. Você não esquece, tem que colocar a vírgula depois do 1000. E como que é a vírgula em inglês? Você vai falar é comma, comma, vírgula é comma. C-O-M-M-A, comma. Isso é vírgula em inglês. Então, 99,000, comma, 999. 99.999. 99,000, 999. Beleza? Então esses são os números grandes. E aí a partir disso vem como que você fala 100.000. 100.000 é só você juntar o 100 e o 1000. Então 100.000 é 100,000, 200.000 200,000, 300.000 300,000 e aí se repete até o fim. E aí, a partir daí, você tem 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. E como é que é isso? 1 milhão é 1 million, 1 bilhão, 1 billion, 1 trilhão, 1 trillion. E aí, por aí vai, beleza? Então, esses foram os números grandes, ou os large numbers. Então, beleza. E tem também os números decimais, os decimal numbers, que são os números que possuem casas após a vírgula. Por exemplo, 0,153, que é o jeito que a gente fala em português. Em inglês, como que fica? Fica 0 point. Então, 0 point, que é o 0, e aí os números depois do ponto, ou no caso da vírgula, só um parênteses aqui. O ponto, no inglês, é utilizado como separador decimal. E a vírgula é como separador de milhar, que é ao contrário do português. No português a gente usa a vírgula como separador decimal, então tem que ficar atento com isso. Então, 0.153, 0,153, 0.153. Próximo, 0.007, bem simples.
Tem também casos que a gente quer falar, por exemplo, quando tem o número após a vírgula, que a gente quer falar como décimos, centésimos e milésimos. Como que fica isso em inglês? Então, um décimo, que é 0,1, a gente fala 1/10, 1/10, 1/10, um décimo. Um centésimo, como é que fica? 100, 100. E um milésimo, como é que fica? 1000, 1000. Beleza? Então, esses foram os números decimais. E aqui a gente tem alguns exemplos, só para a gente treinar um pouco como é que é a fala e a escrita dos números que a gente viu até agora. Então, vamos aqui, por exemplo, 1. 125.378. Ó, vírgula separando o milhar. 125.378. Como que fica isso em inglês? 125,000, vírgula, ou coma, 378. De novo, 125,378. Próximo, 6.417. 6,417. 6,417. Aqui um número grande para pegar basicamente tudo que a gente viu. 7.548.234. 7,548,234. 7,548,234. Vamos analisar separadamente. 7 milhões, 7 million, 548,234. Beleza? Aqui um número com vírgula ou com casas decimais. 246,78. Em inglês, 246,78. 246,78. 246,78. Beleza? E aqui a gente tem um tema que é muito importante para quem trabalha na área de exatas, que é utilizar notação científica, ou Scientific Notation, que é quando você tem um número muito grande ou um número muito pequeno, e aí você reduz ele e utiliza a base 10 elevado a um expoente para você escrever esse número bem grande. E aí você consegue reduzir num espaço bem pequeno. Então vamos direto com exemplos aqui, né? O exemplo 1 aqui. 1,67 vezes 10 a menos 18. Lembrando que vírgula aqui está na notação de português, para separar as casas decimais com vírgula. Se fosse em inglês, seria ponto. Então, 1,67 vezes 10 a menos 18. Como é que fica para a gente falar isso em inglês? 1.67, isso é normal, como se fosse falar em decimal normal. 1.67 times 10 to the minus 18. 1.67 times 10 to the minus 18. Então aqui, multiplicação, quando você está multiplicando, você fala times, que é vezes. 1.67, que é 1.67, vezes 10. 1.67 times 10 to the minus 18. 1.67 vezes 10 a menos 18, que seria vezes 10 elevado a menos 18. Próximo exemplo aqui, ó. 200 vezes 10 elevado a sexta. Como que fica isso em inglês? 200 times 10 to the 6. 200 times 10 to the 6. Beleza? E aí um último exemplo aqui, eu peguei um número bem grande mesmo, só para complicar a nossa vida, mas que é bem simples da gente falar. Que ficaria, então, em português, 6,02214086 vezes 10 elevado a 23. É um número grande, só assusta, mas é fácil de falar. Então, em inglês fica 6.0221486 times 10 to the 23. De novo, 6.0221486 times 10 to the 23. Beleza? Então, essas são as notações científicas em inglês, que são muito importantes. Beleza? Então, era isso que eu queria falar.
que os números são bem básicos, é bom a gente treinar sempre. É claro que se a gente for usar inglês, a gente vai acabar usando e vai aprendendo de tanto usar, porque decorar é um pouco difícil. Então a gente aprende na prática. Mas é o básico do básico no inglês e é importante a gente saber os números. Beleza? Então é isso que eu queria falar por hoje. Muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, só perguntar que eu tiro. Então beleza. Valeu, pessoal.